Após derrotar os monarcas na fenda dimensional, Sun Jinwoo voltou para a Terra. Contrariando o desejo dos governantes de mandá-lo para outro mundo, Sung decidiu ficar. Algum tempo se passou e agora o Ojinchu, que se tornou um detetive, investiga a aparição de algumas sombras que estão atacando os criminosos. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje aqui do canal eu vou contar para vocês o capítulo 96 de Solo Leveling. Galera, também quero mandar um agradecimento especial para os inscritos que mandaram uma doação aqui para o canal. Obrigado ao caçador de Rank S, Felipe Mascarenhas. Galera, eu faço os vídeos sozinho aqui no canal e se você quiser me ajudar mandando uma doação, as informações vão estar na descrição desse vídeo. Com certeza isso faz bastante diferença para eu continuar com os vídeos por aqui. E para quem gosta de colecionar os mangás, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí do vídeo um link para vocês com um mega desconto nos mangás de Solo Leveling. Com isso vocês podem completar sua coleção e, é claro, irão ajudar demais o canal. Mas não perde tempo que os primeiros volumes estão perto de esgotar. E galera, a meta de likes para o vídeo de hoje é de 3.000 gosteis. Alcançando essa meta, eu posto o próximo vídeo de Solo Leveling para vocês. E sem mais enrolação, bora para esse super vídeo. As formigas das sombras aparecem na frente daquele criminoso. O detetive Ojinchu fica assustado. Ele dizia em pensamentos: os monstros realmente apareceram, tem 3 deles. O criminoso começa a gritar de medo e as formigas das sombras avançam contra ele. Com suas garras afiadas, elas atacam e acabam com a vida daquele homem. Ele tem seus membros cortados e as formigas das sombras ficam cobertas de sangue. O detetive Ojinchu estava paralisado. O sangue espirrou em seu corpo. Jinchu começa a andar para trás e as formigas das sombras faziam um gesto. Elas devem ir embora. Jinchu então percebe que aqueles monstros pareciam estar sorrindo. Eles riam do medo de Ojinchu e enquanto desapareciam, o detetive dizia em pensamentos: não, o mais importante é como eu reconheci que o brilho no olhar delas era de alegria. É como se eu já estivesse acostumado com essa situação. Mas por quê? No outro dia vemos um homem que dizia: muito bem, vocês fizeram um ótimo trabalho. O criminoso desapareceu e os detetives estavam desmaiados. Detetive Wu, e quanto a você? Foi você quem chamou a ambulância, certo? Do que se lembra? Jinchu pede desculpas. Ele diz que quando recuperou os sentidos, seus amigos estavam desmaiados. Aquele homem então dizia: felizmente os superiores ainda não ficaram sabendo, então vamos manter isso em segredo e diremos que vocês dois se feriram investigando uma facção criminosa. Entendido? Os homens aceitam aquela história. O Ojinchu estava em sua mesa. Ele quer descobrir a verdade por trás daquelas sombras. De repente o garoto novato chega até ali e pergunta se Jinchu vai continuar investigando o caso. Jinchu diz que estava apenas checando novamente. O garoto pergunta se existem outros criminosos que se entregaram por causa de monstros das sombras em outros lugares. Jinchu responde que sim. Seu amigo fica surpreso. Mas o que? Do final de fevereiro até março, o número de incidentes criminais diminuiu consideravelmente. Jinchu pergunta se o garoto teria alguma explicação para isso. Ele fala que não era nada demais. Sua tia tem uma loja de livros e entre o fim de fevereiro e o início de março é a temporada de início do período letivo. Ela chorava porque a loja não dava lucros depois desse período. Parecia uma coincidência, não era nada demais. Jinchu fica pensativo e diz que talvez essa informação tenha ajudado. Nesse momento vemos uma escola. Os estudantes chegavam para assistir à aula e entre eles vemos um jovem. Esse é Sun Jinwoo. Dentro da escola vemos o diretor, que chamava um dos professores e dizia: nossa escola vai receber um garoto bem problemático. O professor olha a ficha do garoto e diz: o pai dele é bombeiro, a mãe uma dona de casa. As notas dele são boas e ele não parece ter nenhum tipo de problema. Então o que seria? O diretor pede para ele ver as anotações mais abaixo. O professor então entende. Esse garoto fugiu de casa por 2 anos, depois de se formar no ensino fundamental. O diretor pergunta se ele poderia lidar com esse aluno. O professor então dizia: ainda não sabe porque me chamam de serpente. Independente de quais sejam os problemas dele, pode deixá-lo em minhas mãos. Ele será muito bem educado. Esse é o professor Park Gi-soo, conhecido como o Serpente. Naquele momento, os alunos novatos se reúnem no campo da escola. O professor pega o microfone e dizia: silêncio, quem fala aqui sou eu.
Ele avista o garoto novato e diz em pensamentos: aquele ali é Sung Jin-woo. Não importa o quão rebelde ele seja, vou fazer com que se torne bem educado. Ele está usando luvas. Que ridículo. Terei que despertar o dragão selado das chamas negras. O professor se aproxima de Sung e dizia: ei, seu esquisito, quem te mandou usar luvas em um lugar como esse? O olhar de Sung Jin-woo fica sinistro. Seu olho brilhava, e ao cruzar seus olhares, o professor fica paralisado de medo. Ele consegue ver aquela vasta escuridão que está dentro do corpo de Sung Jin-woo. Nesse momento, o professor desiste de olhar para ele e muda seu alvo para outros alunos. Ele se pergunta se aquilo seria real. Belion conversa com seu soberano, e Sung dizia: sim, pelo jeito vocês também já viram. Esse é um dos efeitos que eu causo neste mundo. A presença de Sung Jin-woo estava mudando a percepção das pessoas deste mundo. As aulas finalmente começam, e enquanto os outros alunos conversavam, Sung Jin-woo estudava tranquilamente. De repente, alguém se aproxima dizendo: ei, você é o Sung Jin-woo? Sou eu, o Young-gil. Nós éramos da mesma turma no primeiro ano. Você mora por aqui? Eu me mudei no ano passado e, naquele momento, alguns valentões empurram aquele garoto. Eles tentavam amedrontar Sung Jin-woo e diziam: ei, garoto, o que pensa que está fazendo? Por que está usando uma luva só? Tá querendo despertar o dragão selado das chamas negras? Um dos garotos começa a rir e Sung percebe que uma hierarquia já estava se estabelecendo naquele lugar. Um dos garotos manda ele tirar a luva. Eu quero usar também. Ficou surdo? Tô falando com você. Me responda, o que foi? Você tem alguma tatuagem estranha na mão esquerda? Nesse momento Beru dizia: meu soberano, se me permitir, partirei esses vermes em 5 pedaços e os oferecerei todos a você. Sung não permite que Beru mate aqueles garotos. Jin-woo então retira a sua luva e mostra sua mão esquerda. Os outros garotos ficam assustados. A mão de Sung estava cheia de cicatrizes, uma ferida causada pelo monarca dos dragões Antares. Essa coisa não tem cura. Sung então pergunta: o que foi? É a primeira vez que vem algo assim? Os garotos ficam sem reação e dizem: nós só estamos brincando. Por que precisa levar tudo tão a sério? Coloque essa luva de volta. Vou ter pesadelo se ficar olhando por muito tempo. Beru fica furioso, mas Sung ordena para que ele não siga aqueles garotos. Eles estão em um ambiente pacífico. Porém, Sung Jin-woo utiliza um pouco de seu poder. Ele ativa o poder do dominador, criando assim um leve degrau invisível, onde os garotos tropeçam e caem no chão. Todos começam a rir e os meninos ficam envergonhados. Sung dizia para Beru que só fez isso porque achou que seria divertido, e isso acalma a formiga das sombras. O garoto que conhecia Sung Jin-woo começa a andar com ele pela escola e dizia: você mudou muito nos últimos 3 anos, nem ficou com medo de enfrentar aqueles caras lá, andou se exercitando? Sung sorri, ele responde que sim, ele treinou bastante. O garoto pergunta se ele pretende se juntar ao clube de atletismo. Sung responde que já tem um clube que ele estava pensando em se juntar. Nesse momento, vemos Choi Tae-won, sendo esse o capitão do time de corrida. Ele dizia: vocês dois querem se juntar ao time de corrida? Sung responde que seria apenas ele. E nesse momento, os outros membros do time aparecem e dizem: oh, o que é isso? Alguém quer entrar no clube? Nunca vi alguém entrar aqui por vontade própria. Esse pirralho não tá para brincadeira. O capitão pergunta se Sung era algum tipo de talento dos esportes. Ele responde que não. O garoto pergunta se ele já treinou corrida durante o ensino fundamental. E Sung responde que também não. Os outros garotos então diziam: esse lugar só aceita talentos dos esportes. Por que está tentando se juntar ao clube de corrida se nunca correu antes? Sung responde: tenho uma pessoa que quero encontrar em uma competição. Em pensamentos, Jin-woo se lembra de Cha Ha-in. Ele sorri e dizia: ela deve estar na divisão júnior agora, mas tenho certeza que será capaz de correr nas regionais. Afinal de contas, ela era uma corredora muito talentosa antes de desistir desse sonho e virar uma caçadora de Rank S. Eu poderei me encontrar com ela novamente na competição de corredores juniores. O capitão diz que tem uma condição para Sung entrar no time. Tá vendo aquele cara ali? Ele é um corredor substituto que está no 2º ano. Ele também é nosso pior corredor. Acha que poderia ser pelo menos mais rápido do que ele para se juntar a nós. Sung observa aquele cara e dizia em pensamentos:
Ele pode parecer magro e tudo mais, mas ele tem coxas e calcanhares muito musculosos. Ele também exala confiança. Mas que mentira absurda. Sung aceita o desafio e vemos que um dos garotos dizia em pensamentos, como alguém que não reconhece o cara que ficou em terceiro lugar nas regionais do ano passado, quer entrar no clube. O capitão ainda impõe uma condição. Se Sung vencer, ele entra no clube, mas se perder, ele deve lavar a roupa dos atletas por um mês. Sung então aceita o desafio. Enquanto isso, na sala dos professores, uma professora pergunta se o professor Park Gi-soo estava bem. Ele responde que sim e fala que vai fumar um cigarro. Enquanto fumava, ele observa a janela e vê Sung Jin-woo que corria mais rápido do que todos os outros atletas da escola. Em pensamentos, ele dizia, mas o que é aquilo? Por que aquele pirralho está correndo com um clube de corrida? Professor do clube de corrida, por que Sung Jin-woo está correndo com os seus alunos? O outro professor fica surpreso, ele não sabia o nome daquele garoto. Fiquei sabendo que tinha um aluno novo querendo se juntar ao clube. Eles não puderam mandá-lo embora, porque o garoto se provou ser bem competente. E estão fazendo isso agora para testar a energia dele. Essa é a 20ª volta de Sung Jin-woo. O professor ficou cansado de vê-lo correr. Park Gi-soo se perguntava, esse garoto não era um delinquente? Talvez eu tenha tido uma impressão errada sobre ele. Bem, vou ficar de olho nele agora. Isso provavelmente resolverá qualquer mal-entendido que eu tenha tido. Porém, de repente, o professor se assusta. Ele consegue ver uma vasta escuridão correndo atrás de Sung Jin-woo e se pergunta o que seria aquilo. Isso é alguma ilusão? Devo estar vendo coisas. Não tem como algo assim existir. De repente, o homem vê Bero, a formiga das sombras mais poderosa, aparece na janela. Bero emite um rugido e o professor começa a gritar. O professor do clube de corrida pergunta se Park Gi-soo estava bem. E de repente, o serpente perde a sua consciência. Igris fala para Bero, eu disse para não fazer isso. Porém a formiga das sombras responde, aquele humano consegue nos ver mesmo, hein? Não perca o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. E também quero avisar que os vídeos contando a história oficial do filho de Sung Jin-woo estão sendo postados exclusivamente para os membros aqui do canal. Para ver essa saga é muito fácil, basta clicar em Seja Membro, assinar uma das categorias e depois assistir a playlist da saga Solo Leveling Ragnarok. Comentem o que acharam desse vídeo. E mais obrigado por assistir até o final. Valeu, tamo junto e até a próxima.